quarta semana da Operação Elias, em 1º livro dos Reis, capítulo 17, de 17 a 24, com a mensagem A Ressurreição. Diz assim a palavra de Deus: E depois dessas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele não se achou fôlego, e o menino morreu. Então ela disse a Elias: Que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazer à memória a minha iniquidade e matar meu filho? E ele disse: Dá-me o teu filho. E ele o tomou no seu colo e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo habitava e o deitou na cama. E clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? Então se estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe. E disse a Elias: Vê aqui, seu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nos apresentamos diante da sua palavra. Uma palavra, ó Deus, tão rica e tão profunda, ó Deus, tão cheia de lições para todos nós. Espírito Santo de Deus, fala conosco nesse episódio. Fala conosco nessas circunstâncias. Fala conosco, ó Deus, nessas palavras. Porque tantas vezes, ó Deus, somos esse menino morto. Tantas vezes, ó Pai, somos essa mãe aflita. Tantas vezes somos esse profeta indignado. Oh Deus, mas em nome de Jesus, assim como o Senhor fez um milagre naquele dia, apesar de todas as circunstâncias contrárias, estamos aqui agora para pedir ao Senhor que o Senhor também, ó Deus, faça um milagre em nossas vidas. O milagre, ó Pai, segundo aquilo que nós esperamos da manifestação poderosa do Senhor. Porque cada um de nós, cada um tem o seu motivo, tem a sua dor, a sua necessidade do milagre. Então, ó Deus, eu te imploro, fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Pois bem, temos aqui o texto do profeta Elias e a viúva anônima. O texto não fala o nome dessa mulher. Jesus faz referência dela no Novo Testamento, mas ninguém sabe o nome dessa mulher. Era uma viúva anônima e que agora estavam diante de um problema, uma crise, uma dificuldade muito grande que eles ainda não tinham visto. Vejam só que eles haviam superado a fome, haviam superado as dificuldades da seca, mas agora surge um problema novo. Devemos entender que a nossa vida é isso aqui. Vencemos uma dificuldade, surge outra. Vencemos a outra, surge outra. E o interessante é que as dificuldades, elas são crescentes, exigindo de nós cada vez mais fé, mais engajamento com Deus, mais unidade com Deus, mais dependência do Senhor, mais enchimento do Espírito Santo, mais o governo divino sobre nós. A vida do ser humano na terra é de fato uma grande luta. Todos nós temos essas grandes lutas, mas nós precisamos entender que problemas e crises, elas têm que ser vistas por nós como uma oportunidade para vivermos uma experiência profunda com Deus. Não pode ser só um problema, não pode ser só uma crise, não pode ser só uma adversidade. Então, quando surge um problema, nós temos que orar para o problema e falar: ô problema, eu sei que eu terei uma experiência profunda com Deus, eu sei que eu terei uma grande experiência com Deus. Então, grandes problemas significam que nós teremos uma grande experiência com Deus.
que haverá em nossa vida algo novo que nós não tínhamos visto ainda. Então sempre, diante de um grave problema, olhe para ele, mas olhe com fé, olhe com unção do Espírito Santo, no poder de Deus, e diga para ele: eu terei uma profunda experiência com Deus nessa luta que eu vou passar agora. Queridos, passaremos lutas, estamos passando lutas, mas diga, pense, creia, declare, tome posse. Esse problema é só oportunidade para termos uma grande experiência com Deus. Então, nós temos que tornar isso realidade. E vamos avaliar para isso 4 ideias principais. Vamos falar que não podemos nos esquecer daquilo que Deus já fez. Não podemos nos esquecer daquilo que Deus já fez. Não podemos esperar a situação piorar para depois orar. Não podemos, diante da dificuldade, acusar e nem reclamar. E devemos nos envolver em oração perseverante. Foi exatamente o que aconteceu na experiência do profeta Elias com essa mulher viúva e com o filho, que agora passou também por uma experiência de morte. A primeira lição, então, é: não se esqueça do que Deus já fez. Queridos, essa lição é uma lição fundamental para que nós possamos viver o futuro. Os historiadores, eles ensinam a história, ensinam o passado, porque o passado, ele vai apontar de alguma forma para o futuro, ou seja, erros e acertos. Erros serão corrigidos, acertos serão ajustados, melhorados, para que a nossa história, para o nosso futuro seja melhor. Então, não podemos nos esquecer daquilo que Deus já fez em nosso favor. Olha que coisa interessante, na atual conjuntura para eles, lá naquele momento, a viúva, o filho dela e o profeta, eles estavam vivendo um milagre. Estavam vivendo não só um milagre, mas vivendo de um milagre. Porque todos os dias tirava o azeite da botija, tirava a farinha da panela, e estava a farinha, e tinha azeite. Isso era um milagre acontecendo todos os dias. Por isso, então, que nós não podemos nos esquecer daquilo que Deus já fez. Se Deus está fazendo milagre em nossas vidas, nós temos que lembrar disso, temos que trazer isso à memória, temos que reviver isso a cada dia, porque isso fortalece a nossa fé. Sabe por que não podemos nos esquecer? Porque na hora da crise, a tendência das pessoas é se esquecerem de tudo que Deus já fez. É se esquecer que Deus é um Deus de milagre, que para ele fazer o milagre da multiplicação do azeite, ou fazer o milagre da multiplicação da farinha, para ele fazer o milagre de ressurreição, para ele fazer corvos trazerem pão e carne, para Deus é a mesma coisa, não tem fácil e difícil, mas as pessoas se esquecem da grandeza de Deus e se desesperam diante das aflições, se desesperam diante dos problemas, se desesperam diante das angústias que vêm sobre todos nós a vida inteira. Teremos lutas. Não se esqueça que Deus é um Deus de milagres. Quando nós vimos Israel no deserto, Deus operou 10 pragas no Egito e não alcançou, elas não chegaram até o povo de Israel que estava na terra de Gósen. Aniquilou, destruiu o Egito. E aquele povo sai então cantando vitória, somos livres. Mas quando chegam diante do Mar Vermelho, e quando olham para trás, e vê o exército de Faraó, eles pensam: aí, Deus nos trouxe aqui para nos matar? Cadê esse Deus, Moisés? Moisés, que Deus é esse seu, que nos põe nessa enrascada agora? O mar diante de nós, e o exército de Faraó atrás de nós. Eles já haviam se esquecido que Deus havia feito 10 milagres extraordinários, como nunca se viu em toda a história. Eles já haviam se esquecido, olhavam para o problema, focavam só na dificuldade e não eram capazes de enxergar o Deus que é todo poderoso, que está por trás de todas as circunstâncias. Eles não eram capazes, eles se esqueceram de todos os sinais miraculosos que Deus havia feito no Egito, e a Bíblia diz que eles praguejaram, eles murmuraram contra Moisés, e até cogitaram a ideia de voltar de novo para o Egito, de voltar para a escravidão. Meu Deus, quando as pessoas se esquecem quem é Deus, se esquecem daquilo que Deus já fez,
Elas querem até voltar para a escravidão. Elas querem até voltar para a morte. Elas querem até abrir mão de um Deus que é todo poderoso, que ama. Ah, meu Deus, o desespero cega as pessoas completamente. E aí nós pensamos, como é que eles puderam esquecer assim de algo tão grandioso? Como é que eles se esqueceram? É porque nós, tantas vezes, nos esquecemos das ações grandiosas de Deus, porque olhamos para a dor. Fixamos os nossos olhos na dor. E parece que nós não conseguimos ver outra coisa, senão a dor. Esses episódios estão registrados na Bíblia para nos ensinar, para nos servir de lições, para modalizar a nossa vida de tal maneira que nós andemos de acordo com a vontade de Deus. Então, olha só, Deus já fez tantas coisas por nós, e por que nos revoltamos contra Deus diante da crise e da dor? Por quê? O que acontece em nosso coração? O que acontece em nossa mente? O que acontece com a nossa alma, que é tão volátil, que é tão instável e que muda de uma hora para outra? O Deus que era o maravilhoso Salvador único, daqui a pouco já é o Deus carrasco, já é o Deus assassino, já é o Deus cruel que traz ao deserto para matar o povo. Meu Deus, que concepção é essa? É porque quando o foco da nossa vida é colocada na dor, na crise, no sofrimento e no problema, nós não conseguimos enxergar nada além da angústia. Querida, em nome de Jesus, tira os olhos do exército de Faraó, tira os olhos do Mar Vermelho e olha para a glória de Deus. Deus estava lá. Havia uma coluna de fogo extraordinária que ligava a terra até o céu, e aquilo era maravilhoso, era extraordinário, e as pessoas, elas não conseguiam ver a glória de Deus, elas viam só o problema e só a dificuldade, e a sua boca não poupava Deus, porque murmuraram, praguejaram, falaram bobagem. Quantas vezes as pessoas falam bobagem diante das adversidades? Porque se esqueceram quem é Deus. Querido, em nome de Jesus, não se esqueça de quem é Deus. Por isso a Bíblia nos ensina, o profeta Jeremias disse, né? Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã, grande é a sua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele, bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Meu Deus, então o que ele está dizendo aqui? Busque a Deus no menor vestígio de dificuldade, de crise, de dor. Busque a Deus, porque quando nós buscamos a Deus, a nossa alma encontra esse Deus que é misericordioso, esse Deus que faz a misericórdia se renovar a cada manhã. Ele é a nossa porção, esperaremos nele, e essa esperança em Deus, ela é renovada na oração. Quando nós buscamos a Deus com intensidade, quando nós cremos no poder dele, quando nós cremos na manifestação de Deus, e nós declaramos isso para Deus. Na nossa oração, nós gastamos muito tempo adorando a Deus, falando, Senhor, o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor é justo, o Senhor é compassivo, mas será que Deus não sabe disso? Deus sabe disso. O problema é que nós é que nos esquecemos. Por isso que nós falamos isso com Deus. É por isso que nós falamos com Deus, o quanto Ele é grandioso, porque nós temos que trazer isso para a nossa alma, e de fato lidarmos com Deus como Ele é, e não diante das concepções de angústia, de luta e de dor. Eles enfrentaram uma crise muito grande, porque o menino morreu. O menino morreu. Aquele menino que a mãe ia fazer pão para ele, aquele menino morreu. E agora estavam diante de uma crise, e tudo mudou no coração daquelas pessoas. Tudo mudou, porque a morte vem. Parece que ela muda tudo. A morte parece que é o fim, que não existe mais nenhuma esperança. Sabe, queridos, mas nós temos que lembrar do que a Bíblia diz. Temos que buscar na nossa memória algo grandioso que Deus já fez em nossa vida, ou que Ele fez ao nosso redor, ou que Ele fez para alguma pessoa próxima de nós. Por isso, a Bíblia diz no Salmo 123, no Salmo 103, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios.
Bendize a minha alma ao Senhor. Não se esqueça daquilo que Ele já fez. Não se esqueça do que Deus já fez. Ele é quem perdoa as nossas iniquidades. É Ele quem sara as nossas enfermidades. É Ele que redime a nossa alma da cova e nos coroa de benignidade e de misericórdia. É Ele quem farta a nossa boca de bens, de maneira que a nossa mocidade se renova como a da águia. Olha, não podemos esquecer disso. Então nós temos que falar. Nós temos que falar, nós temos que repetir, nós temos que dizer, até essa verdade ficar fixada. Pastor, o que tem a ver pregar com prego e martelo? O rapaz me perguntou, falei, tem tudo a ver. Tem tudo a ver, porque você pega um prego, põe na parede ou na tábua e bate nele, no mesmo ponto, até ele ficar firme. É assim que a gente prega. O que é pregar? É bater no mesmo ponto até ficar firme na nossa alma, até ficar firme na nossa mente. Então eu tenho que falar que a minha alma, Deus é quem perdoa a iniquidade, Deus é que sara da enfermidade, Deus é que tira a nossa alma da cova. Nós temos que falar isso, ou seja, pregar, até que essa verdade seja tão afixada na nossa mente que nada vai removê-la. Está firme agora, a gente bate no mesmo ponto, até isso ficar firme em nossa mente. Esse é o Deus. Então, queridos, em nome de Jesus, é a primeira lição. Não se esqueça daquilo que Deus já fez. Traga à memória aquilo que Deus já fez. A segunda lição que nós vamos buscar compreender aqui nesse texto é: não espere piorar para orar. Essa é a realidade. Olha o verso 17 que nós lemos aqui, ele vai falar o seguinte: que o menino adoeceu, primeiro ponto. Segundo, a doença se agravou. Terceiro, o menino morreu. Olha só, nós temos aqui 3 etapas. E depois vem a 4ª etapa. Depois disso, a viúva levou o menino morto ao profeta Elias. Levou o menino morto ao profeta. Então eu fico pensando, a dúvida que para da minha mente é: por que essa mulher deixou o problema chegar ao extremo para tomar providências espirituais? Por que deixou chegar no último estágio para levar o menino ao profeta de Deus? Por que ela não procurou o profeta antes? Por que nós fazemos isso, gente? Por que nós enfrentamos problemas pequenos e muitas vezes esse problema ele vem crescendo e quando chega no extremo você fala: agora eu vou procurar Deus? Mas por que não procurou antes? Por que nós tantas vezes fazemos isso? A neurologista que eu consultei, ela falou: olha, a enxaqueca, quando a dor começar bem levinha, toma o remédio. Ah, não, doutora, eu fico esperando ver se passa. Não. Começou a doer, toma o remédio. Não espera agravar, porque pode chegar um ponto que não tem mais remédio. Então, queridos, essa é a lição que nós trazemos aqui. Você não espera piorar para orar. Não podemos. Será que pequenos problemas, pequenas dores, pequenas perturbações, será que não nos incomodam? Será que é isso? Não vai nos incomodar? Por que nós adiamos atitudes espirituais como a oração? Por que nós adiamos essas experiências? E tantas vezes nós somos levados, meus irmãos, a deixar a dor se instalar, a dor se enraizar, de tal maneira que chegamos num ponto extremo e dizer: olha aqui, meu Deus, não tem mais nada para fazer. Precisamos observar os sinais. Queridos, observe os sinais. Se começou a haver um problema, qual que é o remédio espiritual? Ele chama-se oração. Chama-se clamor insistente. Trate os pequenos problemas como se fossem os grandes. Essa é a nossa lição de vida. Trate os pequenos problemas como se fossem os grandes.
Porque se nós ignorarmos os pequenos problemas, eles poderão crescer e chegar a um ponto que nós não teremos mais remédio, ou talvez não teremos mais força para enfrentar, mais força para vencer. Não podemos adiar atitudes espirituais como a oração, não podemos. Se nós sabemos que o remédio é a oração, então, queridos, em nome de Jesus, ore. Ore, deflagrou a crise, começou a sentir que algo não está bem, começou a pressentir que aquela pessoa não está bem, que é um comportamento estranho, que é um sentimento estranho, que é uma dor estranha. Esse pressentimento, essa intuição, que pode na verdade ser uma revelação espiritual, significa uma mensagem de Deus, significa um alerta de Deus, dizendo, vá orar sobre isso. Ore sobre isso. O menino adoeceu. A mãe, pois é, meu filho, você está doente, né? A doença agravou. É, meu filho, você está ficando pior, né? Agora o menino morre. A mãe pega o menino e fala, aí, profeta, morreu. Será que nós vamos levar para Deus causas perdidas? Será que nosso Deus é o Deus só de causas perdidas? Daquilo que não tem mais jeito? Daquilo que nós muitas vezes negligenciamos? Daquilo que nós não tomamos providências cabíveis espirituais em tempo? Não, Deus requer de nós atitudes. Então o menor vestir de problema, de dor, de crise, significa busque a Deus em oração persistente. Foi por isso que Jesus falou, vinde a mim que eu vos aliviarei. Vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos. Então, se a situação está complicada, busque a Deus. Se o problema é pequeno, busque a Deus. Busque a palavra de Deus. Busque a oração intensa. Busque a igreja. Busque a célula. Busque um irmão. Busque um orientador. Busque o pastor. Busque o líder. Busque alguém que com certeza vai conseguir nos direcionar para o caminho mais adequado, que é a oração, que é o ajustamento com Deus. Imagine então, se aquele menino começa a sentir dor e ela fala, o profeta Elias, esse menino está sentindo mal. O profeta Elias, ele é um profeta, Deus fala com ele, e ele olhou e falou, meu Deus, olha aqui, eu vejo a morte na vida desse menino. Ele poderia repreender aquela morte e evitaria todo aquele trauma. Mas a Bíblia fala que Deus coopera em todas as coisas para o bem daqueles que amam ao Senhor. Aconteceu aquela história, Deus fala, eu vou ensinar uma lição para as pessoas ao longo de toda a história, a partir dessa experiência vivida pelo profeta Elias, pela viúva anônima e pelo menino. Deus age nos pequenos e nos grandes problemas. Por isso, não espere uma discussão virar uma inimizade. Por que vai esperar uma discussão virar uma inimizade? Não espere um conflito virar um divórcio. Não espere uma tentação virar um adultério. Não espere uma dor se tornar uma doença. Não espere a doença se tornar uma morte. Não espere. Seja precoce nas atitudes. Seja precoce. Ah, pastor, mas isso não é nada, você já vai orar? Uai, isso não é nada? Depende, pode ser tudo. A oração, ela cerca qualquer situação que seja, porque Deus age em todas as situações. Não espere piorar para orar. Não espere. Às vezes fica esperando acontecer o quê? Ah, eu vou esperar, quem sabe melhora. Mas você orou sobre isso? Colocou o joelho no chão? Clamou insistentemente? Não. Então como é que vai melhorar? Como é que as coisas vão se resolver se não tomarmos atitudes? Precisamos tomar uma atitude. Não podemos esperar piorar para orar. Deus intervém para nos socorrer, mas a ação divina é sempre deflagrada pela oração. Queridos, coloca isso na sua mente. A ação divina, ela é deflagrada pela oração. É a nossa oração, é a sua oração que deflagra a mão de Deus. É a sua oração. E a nossa oração persistente, dedicada em todas as circunstâncias, vai nos trazer uma paz, uma segurança, porque a constante oração, ela está sempre nos trazendo à mente quem é Deus, o que Ele fez, o que Ele é capaz de fazer. Dessa forma, nós podemos descansar no Senhor, sabendo que, ainda que venha uma situação difícil, nosso Deus,
Ele é o Todo-Poderoso. Senhor, eu estava aqui nessa casa um dia, Senhor, não tinha pão, tinha um pouquinho de farinha, e o Senhor multiplicou. Agora, Senhor, eu estou com uma criança doente. O Senhor que fez aquele milagre, faz esse também. Lembre-se daquilo que Deus já fez. Lembre-se disso. Então, não espere piorar para orar. É a nossa segunda lição. A nossa primeira lição é: não espere, não se esqueça do que Deus já fez. A segunda é: não espere piorar para orar. E a terceira lição é: não acuse nem reclame, ore. Não recuse nem reclame, ore. Porque o ser humano, infelizmente, ele tem uma tendência de reclamar, de murmurar e de acusar, em vez de orar. Transforma essa energia em oração. Transforma essa revolta que leva à murmuração, à acusação. Transforma isso em oração. Olha só, a Bíblia fala aqui no verso 18, que a viúva, ela se culpou pela morte do menino. E não apenas isso, ela se esqueceu da misericórdia e da graça de Deus. Porque ela falou assim com o profeta: profeta, você veio trazer à memória de Deus a minha iniquidade e matar o meu filho? Ou seja, tá vendo? Aí só deixou Deus saber, você que trouxe à tona a ideia de que eu sou uma pecadora, e agora então Deus vem e mata o meu filho. Meu Deus, que ideia essa mulher tinha de Deus! Ela já estava vivendo de um milagre, ela já estava vivendo da misericórdia, no milagre todo dia na casa dela, e agora ela olha para Deus e fala: Deus é um carrasco, Deus é um Deus que não tem misericórdia, é um Deus que não tem graça, porque se esqueceu da graça, se esqueceu da misericórdia de Deus. E aí ela enxerga Deus como um carrasco, como um vingador. Foi isso que ela fez, viu Deus como um carrasco, como um vingador. Ela queria saber: o que eu fiz de tão grande, de tanto pecado, para Deus vir aqui agora e matar o meu filho? E essa mulher tão revoltada, na sequência, ela acusou o profeta. Ela murmurou contra ele, ela reclamou e acusou o profeta Elias de ser o responsável pela morte do menino. O homem que era o mensageiro de Deus, o homem que veio enviado por Deus para trazer comida, para trazer vida, agora era assassino, agora era aquele que veio para matar. Meu Deus, o que aconteceu na vida dessa mulher? O que estava acontecendo com ela? Então ela colocou para fora as suas mágoas, as suas revoltas, se esqueceu totalmente quem era Deus, se esqueceu completamente do que Deus havia feito, deixou piorar. E agora ela traz acusações contra o profeta de Deus. Que lástima! Que lástima! O profeta era culpado da morte do menino. Queridos, tantas e tantas vezes, você é o benfeitor, você é o instrumento de Deus que abençoa, mas um dia, quando as coisas saem do trilho, você é o vilão da história. Você é o culpado. Você é o perturbador de Israel. Jesus Cristo, que era o Deus encarnado, Deus feito homem, que veio para salvar o ser humano. Agora ele era vítima, ele era objeto de ser crucificado, de crucificação. Crucifica-o! Esse é o endemoniado, esse é um glutão, esse é companheiro de pecadores, de prostitutos, de publicanos. Era o Filho de Deus que não conheceu o pecado. Mas as pessoas são assim. Elas invertem as coisas com muita facilidade. Meu Deus, que lástima. Por que nós fazemos isso? Por que as pessoas fazem isso? Por que, meu Deus? Porque na hora do sofrimento, da dor, ficamos mais preocupados com o culpado que com a solução. Parece que a gente se sentiria aliviado se achasse um culpado, apontar a culpa desse ou daquele outro. Veja só que a mulher, queridos, ela não pediu ajuda, ela não pediu uma oração, ela não pediu misericórdia. Você conhece alguém assim? Sabe que você é assim? Sabe que nós somos assim? Que na hora da dor, a gente
Não pediu ajuda, não pede oração, não pede misericórdia, mas parte para o ataque, para a acusação. Sabe, um agravante nisso tudo aqui é que essas atitudes, elas são contagiantes. Pior de tudo é isso. Meus irmãos, essas atitudes são contagiantes. Quer dizer que uma pessoa perturbada, sabe o que ela faz? Ela perturba outros e perturba o ambiente. Uma pessoa ferida, sabe o que ela faz? Ela fere os outros. Uma pessoa infeliz, sabe o que ela faz? Ela semeia infelicidade. É isso que acontece, meu Deus. Infelizmente é isso que acontece. E o profeta Elias, ele foi contaminado por aquela mulher. Foi contaminado porque ele reproduziu as mesmas palavras da mulher. E foi falar com Deus, acusando Deus. Queridos, olha o que o profeta Elias falou. Até a essa viúva com quem me hospedo o Senhor veio afligir. Até essa mulher. Quer dizer, Deus, o Senhor é aquele que sai afligindo todo mundo. Olha só, que ele recebeu acusações de ser cruel e ele simplesmente repassou isso. A psicanálise vai falar isso, que nós reproduzimos aquilo que nós sentimos. É por isso, queridos, que tudo que vem contra nós temos que levar para a cruz. Porque a cruz significa o fim de todas as mazelas. A cruz significa o nascimento, a nova vida, a nova oportunidade. Não receba para si, leve para a cruz. Coloque na cruz, porque naquela cruz onde Jesus esteve, onde Jesus Cristo morreu, ele absorve todas as nossas mazelas, para que nós não sejamos replicadores de mazelas, para que nós sejamos replicadores de notícia ruim, replicadores de sentimentos de rancor, de amargura, de ódio, de ressentimento. Meu Deus, tudo isso tem que ser levado e colocado na cruz, porque se nós não levarmos para a cruz, nós vamos replicar isso. Vamos replicar. Seremos só mais uma torre de repetição, seremos uma repetidora, e nós não faremos isso em nome de Jesus. Infelizmente o profeta Elias, com toda a experiência que ele tinha com Deus, naquela hora o profeta acusou Deus, falou: Deus, até essa mulher só veio afligir, matando-lhe o filho. A mulher acusou o profeta de matar o filho dela, e agora o profeta acusa Deus de matar o menino. O Senhor matou o filho dela. Meu Deus, será que o que estava acontecendo, meu pai, com esse homem? Sabe o que acontece, gente? Meus queridos, meus irmãos, é que diante das opressões emocionais nós perdemos o equilíbrio. Diante das opressões emocionais, nos esquecemos quem nós somos, esquecemos quem é Deus, esquecemos qual é o nosso papel nesse mundo. E facilmente nós somos transtornados, porque não estamos enraizados, alicerçados no Senhor. É por isso que nós temos que estar cheios do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é quem nos conduz, é o Espírito Santo quem nos guia, é o Espírito Santo quem nos transforma, é o Espírito Santo. Então a nossa experiência com Deus, em se encher do Espírito Santo, vai nos livrar de situações como essas, e nós seremos curados em nome de Jesus. Não seremos replicadores de mazelas, mas quando a situação aparecer, nós vamos logo tomar a medida imediata, que é a oração, e não ficar brigando, não ficar xingando, não ficar reclamando, murmurando, acusando esse ou aquele outro, de maneira alguma. De maneira alguma. Nós ficamos pensando: meu Deus, por que não orou antes, Senhor? Por que não orou antes? Por que não tomou uma atitude que mudasse as circunstâncias? Por que não resolveu isso antes? Sabe, queridos, precisamos tomar atitudes. Ao primeiro sinal de dor, nós temos que orar. Diante de qualquer dificuldade, não acuse nem reclame, mas faça da oração perseverante a sua primeira atitude. Oração perseverante. Primeira atitude. Joelho no chão. Joelho no chão é uma figura, tá, gente? Joelho no chão não significa necessariamente joelho no chão, não é? Senão a pessoa que não tem as pernas não pode nunca orar de joelho. Uai, tá errado a vida dela? Não. Joelho no chão pode ser joelho no chão mesmo, mas pode ser essa rendição humilde a Deus. É rendição humilde, é entrega diante do Senhor, reconhecendo a soberania dele e reconhecendo
quem nós somos. Faça da oração perseverante a sua primeira atitude. Não acuse nem reclame, mas ore. E para finalizar, já exprimido pelo relógio, envolva-se em oração perseverante. Vejam só que se nós não aprendermos a oração perseverante, nós seremos apenas mais um que sofre no meio da multidão. Queridos, quantos crentes sofrem e ficam agoniados, angustiados, e isso vai somatizar e trazer doenças para o seu corpo em todos os sentidos. Nós ficamos pensando, meu Deus, por que isso, Senhor? Por que isso? Porque ele é apenas mais um na multidão? Porque não fez da oração perseverante o seu modo de saída, o seu relacionamento com Deus, a sua ferramenta, a sua arma de vitória? Então, a Bíblia fala que o profeta Elias, então, pegou o menino no colo, subiu para o quarto em cima onde ficava, e a Bíblia fala que o profeta se estendeu sobre o menino 3 vezes, deitou sobre o menino, como que transferindo calor, transferindo o calor do corpo dele para o corpo do menino. Queridos, uma questão teológica. Isso não é uma fórmula, tá, meus irmãos? Isso não é a fórmula. Você tem um morto, deita em cima dele 3 vezes que vai ressuscitar. Não, não é uma fórmula. Isso é uma descrição e não uma prescrição. É a atitude que significa envolver-se. Envolver-se com aquela pessoa que está espiritualmente morta, de maneira a você mudar o comportamento dela. De maneira a você transferir as suas virtudes para ela pela experiência, pela convivência, pelo ensino, pelo exemplo, pela maneira de discipular, de estar junto com a pessoa. É isso. Meu Deus, há pessoas mortas ao nosso redor e às vezes nós simplesmente nos conformamos com isso. Mas a Bíblia fala, não, olha lá o Elias. O Elias, quando o menino estava morto, ele deitou sobre ele teve um contato profundo para que o calor, para que a vida, para que aquilo que ele tinha de virtuoso alcançasse aquele menino. Porque há muitas pessoas mortas espiritualmente, caminhando para a morte, pessoas que perderam a esperança de viver. Houve contato pessoal, transferência de calor humano. Queridos, não existe pastoreio online. Não existe pastoreio online. Podemos trabalhar online, podemos fazer reunião online, mas pessoas precisam de pessoas. É a única maneira de transferir calor humano, é no toque. É no toque, é junto, é olho no olho, é mão na mão, é a convivência, é a comunhão, é o partir do pão, é a oração juntos. É isso que está dizendo, olha, isso é um remédio, isso é um gerador de milagres. Não pode ser cada um por seu canto. Não, a Bíblia está dizendo, olha, as pessoas têm que conviver. Veja só que não foi uma atitude de mera coragem, foi uma atitude de fé. E se materializou na oração perseverante, porque a Bíblia fala que ele deitou sobre o menino 3 vezes, e ele orou ao Senhor, ele repetiu a oração e a atitude 3 vezes. Ele repetiu a oração, ele repetiu aquela atitude 3 vezes. De maneira então, queridos, que a ressurreição do corpo, da alma, do espírito, tudo aconteceu naquele menino. E a Bíblia então diz que o menino voltou à vida como resultado da oração eficaz do profeta Elias. Esqueceu. Não pode esquecer quem é Deus. Naquela hora o profeta vai e fala, meu pai, o Senhor é Deus. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o Deus que faz maravilha. O que eu estou fazendo aqui perdendo tempo, discutindo com essa viúva? O que eu estou fazendo perdendo tempo, acusando o Senhor? Eu vou orar. Para de arrumar confusão, vai orar. Para de criticar, vai orar. Para de reclamar, vai orar. Para de olhar para a dor, para a angústia, para o problema, vai orar. Vai orar. Porque quando nós oramos, nós fazemos as coisas acontecerem. Quando nós oramos, Deus nos move. Quando nós oramos, aquela nuvem sombria
de um Deus carrasco, de um Deus sem graça, sem misericórdia, ela se afasta de nós e o sol da justiça brilha sobre nós e Deus manifesta o seu poder e nós lembramos quem é o nosso Deus, que é um Deus de misericórdia, é um Deus de poder, é um Deus de virtude, é um Deus que ama o homem, é o Deus para quem não existe impossíveis em nenhuma das suas promessas. E nessa hora, lembrando quem é Deus, o profeta ora, o profeta pratica calor humano, e ora e fala: Senhor, faz o espírito da vida voltar a esse menino. E o espírito da vida voltou ao menino. O menino já estava morto, mas o espírito da vida voltou a ele. Olha só que Deus não ouve reclamação, Deus ouve oração. Deus não ouve reclamação, Deus ouve oração persistente. Deus não ouve reclamação, Deus ouve oração humilde. Deus ouve oração confiante. Foi isso que aconteceu então na relação com o profeta. Nessa hora, ele entendeu que ele deveria voltar à origem, voltar ao clamor, voltar à oração. E ele pôde pegar o menino no colo, vivo, e levar para a mãe dele e falar: olha aqui, seu filho está vivo. E aí ela fala: ah, meu Deus, olha aí. E de fato ele é um profeta de Deus, eu estava acusando o homem. De fato ele é um homem de Deus, eu falei tanta bobagem. Mas já falou. Palavras destruidoras podem ser poupadas. Palavras destruidoras podem ser poupadas. Mas palavras de adoração, de fé, não devem ser poupadas. Devem ser ditas sempre, continuamente. Então, querido, nas crises, veja a oportunidade para uma experiência nova e profunda com Deus. O profeta Elias, meus irmãos, ele é considerado na Bíblia o paradigma, modelo dos profetas. Só que o profeta Elias nunca havia ressuscitado uma pessoa. Nunca. Estão vendo como que a crise, a situação gerou um milagre novo, uma experiência nova que ele não tinha tido com Deus ainda. Uma experiência profunda. Então até o profeta Elias naquele dia colheu algo novo. Sim, porque ele nunca havia ressuscitado alguém. Então, querido, não se esqueça dos milagres que Deus já fez, pois isso deixa uma porta aberta para outros milagres. Não espere piorar para orar. Faça da oração a primeira atitude sempre. Não acuse nem reclame, mas ore, pois Deus não ouve reclamação, só ouve oração. Envolva-se com as pessoas que sofrem, mas faça com oração perseverante, senão você será mais um que sofre como elas. Ajustamento da vida com Deus, queridos, em nome de Jesus. Nós vamos orar agora. Não sei qual é o seu luto, a sua revolta, a sua dor, a sua angústia, a pessoa que te acusa, como o profeta acusou a Deus, como a viúva acusou o profeta. São tantas coisas que às vezes roubam o nosso foco de Deus. Mas faça como Elias fez finalmente, que ele lembrou quem ele era. Ele era um profeta de Deus. O profeta de Deus profetiza. O profeta de Deus profetiza vida. O profeta de Deus não acusa, ele traz vida. Lembre-se quem você é e profetize vida. Nós veremos as circunstâncias mudarem em nome de Jesus. Nós cremos nisso. Vamos orar? Vamos ter alguns minutos de oração em que você vai orar por si mesmo. A oração poderosa é a sua oração. Ore agora. Fale com Deus e daqui a pouco vamos orar e vamos orar pelos pedidos que estão ali naquele altar. Nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, a nossa alma se alegra em Ti, ó Deus, porque Tu és o nosso Salvador, porque Jesus morreu na cruz em nosso lugar, para que nós tivéssemos vida abundante. Ó Deus amado, e é isso que nós fazemos nesta noite. Estamos aqui, ó Deus, para receber a ministração da vida, para sermos, ó Deus, replicadores das palavras de vida, de esperança. Ó Deus, em nome de Jesus, Tu que és o Deus Todo-Poderoso, ajuda-nos na nossa fraqueza, ajuda-nos na nossa falta de fé, ajuda-nos, ó Deus, a enxergar, ó Deus, que cada luta, que cada provação, que cada adversidade, por maior que seja, ó Deus, é uma oportunidade
para fazermos, ó Deus, algo que nunca fizemos na vida, para vermos a manifestação do Senhor como nunca vimos, para termos, ó Deus, uma experiência profunda, uma experiência tão grande com o Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, livra-nos, ó Pai, dessa amnésia espiritual, ó Deus, que tenta nos fazer esquecer de tantas obras maravilhosas que o Senhor já fez em nossas vidas. Ó Deus, em nome de Jesus, ensina-nos, ó Deus, a orar, a deixar de lado, ó Deus, a murmuração, a deixar de lado, Senhor Deus, a reclamação, Pai, a acusação, e ajuda-nos, ó Deus, a orar com perseverança. Dá-nos, ó Deus, sensibilidade para que, ao menor sinal de sofrimento, de angústia, de dor, de desajuste, de desequilíbrio, ó Pai, ajuda-nos a recorrer à oração poderosa, a oração, ó Deus, que move a mão do Senhor em nosso favor. Ó Deus, tem misericórdia, porque perdemos tantas vezes a oportunidade de ver o mover do Senhor, porque negligenciamos, ó Deus, a oração perseverante. Ó Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a orar, a perseverar na presença do Senhor, para a glória do Teu nome. Pai, eu consagro ao Senhor este óleo, que é apenas um azeite, Senhor, mas que agora, Pai, representa a unção do Teu Espírito Santo, conforme ensina a Tua palavra. E com este óleo, Pai, eu vou ungir as minhas mãos, Senhor. E essa unção, Pai, com essa unção, nós vamos, ó Deus, ungir os documentos, as fotos, os pedidos, os objetos, Pai. Meu Deus, as pessoas, as famílias, as circunstâncias aqui representadas. Oh Deus, nós ungimos em nome de Jesus, Pai, para que, ó Deus, a pessoa que trouxe esses pedidos aqui, que revelou, ó Deus amado, fé, por saber que Tu és o Deus que intervém nas circunstâncias, que Tu és o Deus que vê o nosso coração, Tu és o Deus que tem saída para todas as dificuldades, Tu és o Deus que tem vida para todas as mortes, Tu és o Deus que tem pão para todas as fomes, o Deus que tem paz para todos os conflitos, o Deus que tem alegria para todas as tristezas, o Deus que tem reconciliação, ó Deus, para todos os conflitos. Oh Deus, é o Senhor que nós clamamos agora, e é no nome de Jesus que nós ungimos esses pedidos, esses objetos, essas pessoas aqui representadas, para que, ó Deus, o mundo espiritual abra-se, Senhor, uma porta, por meio da qual a poderosa mão do Senhor vai se estender e vai alcançar as pessoas aqui representadas. Alcança-as, ó Deus, e traga para elas, Pai, o resultado que é segundo a vontade do Senhor, que é sempre a vontade boa, agradável e perfeita, que tem para nós planos de paz e não de mal. Oh Deus, eu abençoo e profetizo, Pai, a vida sobre cada um desses pedidos, para a glória do Teu nome, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus.